Olha, tem uma questão que gera muita, mas muita confusão e que é fundamental para a gente entender a Bíblia: a identidade do povo de Deus. Vamos desvendar isso juntos? Sabe quando a Bíblia fala das ovelhas de Deus? Pois é, para a gente saber exatamente quem são essas ovelhas, primeiro a gente precisa montar um quebra-cabeça de identidade que é super importante. Israelita, judeu, hebreu, muita gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Mas olha, não é bem por aí. E entender a diferença entre esses três termos, nossa, isso é a chave que abre uma história muito maior. Uma história que fala sobre propósito e a quem a gente pertence. Então vamos começar pelo começo. A primeira pista é entender o que cada uma dessas palavras realmente significa. Cada uma é uma peça única nesse quebra-cabeça, e sem elas a gente não consegue ver a imagem completa. Vamos lá, primeiro, hebreu. A palavra significa basicamente aquele que atravessa. E não é à toa. A primeira pessoa na Bíblia a ser chamada de hebreu foi Abraão. E por quê? Porque ele literalmente atravessou o rio Eufrate, deixando tudo para trás para seguir a voz de Deus. E essa imagem é muito poderosa, porque ela mostra o significado espiritual da coisa. Ser um hebreu, no fundo, é ser como Abraão, alguém que atravessou da morte para a vida. É uma atitude de fé, entende? Não tem a ver com o sangue, mas com uma decisão. Agora, quando a gente fala de israelita, a coisa muda de figura. Aqui o papo não é mais sobre uma travessia espiritual, mas sim sobre linhagem, sobre sangue. Um israelita é um descendente direto de Jacó, sabe? Aquele que teve o nome mudado para Israel? São os 12 filhos dele que formaram as 12 tribos. E aqui vem o pulo do gato, a parte mais importante. Presta atenção. Todo judeu é um israelita, certo? Afinal, todos descendem de Jacó. Mas nem todo israelita é judeu. A palavra judeu vem especificamente de Judá, que era só uma das 12 tribos. Guardar essa diferença é vital para a gente entender o resto da história. Beleza, agora que a gente já tem essas chaves na mão, vamos seguir a trilha. A trilha da promessa que Deus fez lá atrás para Abraão. E que promessa, hein? Deus fez uma promessa dupla para Abraão. Ele disse: de você vai nascer uma grande nação, mas também uma multidão de nações, percebe? Duas promessas bem distintas, que apontam para dois destinos bem diferentes. Essa promessa toda, que era tipo direito de primogenitura espiritual, foi passando de pai para filho numa linhagem bem certinha. Começou com Abraão, passou para Isaque e depois chegou em Jacó e seus 12 filhos. É exatamente aqui que a história dá uma virada. Uma reviravolta daquelas, totalmente inesperada. E isso vai mudar o destino das 12 tribos para sempre. Então, o que acontece? O filho mais velho, Ruben, que deveria herdar tudo, fez uma grande besteira e perdeu o direito à primogenitura. Aí, na hora da morte, Jacó, em vez de passar tudo para um filho só, ele faz algo completamente diferente. Ele divide a herança entre dois outros filhos. E essa divisão é simplesmente fascinante. Olha só, Judá recebe o cetro, a promessa da linhagem real, a autoridade de governar. Já José recebe a porção dobrada e aquela outra parte da promessa, a de se tornar uma multidão de nações. Esse momento aqui sela dois destinos completamente diferentes. A linhagem real viria através de Judá. E a promessa de se multiplicar absurdamente em multidões foi passada para Efraim, o filho de José. Bom, a gente viu uma divisão espiritual da promessa, certo? Agora vamos avançar um pouco no tempo, para ver como isso acabou virando uma divisão física, política, que literalmente rasgou a nação ao meio. Depois de uma era de ouro, sabe? Com os reis Saul, Davi e principalmente Salomão, a coisa desandou. Por causa do pecado de Salomão, Deus declarou que o reino seria partido em dois. E foi exatamente o que aconteceu. A nação se partiu. De repente, não era mais um reino, mas dois. 2 reinos, 2 reis. Um povo que agora estava totalmente dividido. Para ficar bem claro como ficou a divisão. No sul, a gente tem a casa de Judá. E no norte, a casa de Israel. Essa casa de Israel era muitas vezes chamada de Efraim, lembra? Por ser a tribo principal e por carregar aquela promessa da multiplicação. E essa divisão, essa separação, ela é a última peça do nosso quebra-cabeça. É ela que vai nos levar direto ao grande mistério das ovelhas perdidas. O reino do norte, a casa de Israel, se afastou completamente de Deus. O rei deles, Jeroboão, com medo de perder o poder para o outro reino, basicamente inventou uma nova religião, com bezerros de ouro e tudo.
Ele arrastou as 10 tribos para a idolatria, quebrando a aliança com Deus. E a consequência disso foi terrível. Foi um tipo de adultério espiritual, e a resposta de Deus veio pelo profeta Oséias. Foi como um divórcio. Deus disse: vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. Imagina o peso disso. Então, a casa de Israel foi levada para o exílio, foi espalhada pelo mundo, se misturou com outras nações e perdeu completamente a sua identidade. Eles foram cortados da aliança e deixaram de ser identificados como povo de Deus. Eles se tornaram as ovelhas perdidas. E isso joga a gente de volta para a nossa pergunta do começo. Se a casa de Israel foi espalhada e deixou de ser o povo de Deus, então quem são as ovelhas perdidas que o Messias disse que veio buscar? Fica aí essa reflexão, que tem tudo a ver com identidade, propósito e salvação. A história, veja bem, não termina na perda, mas numa busca.